A santa paz de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Carlos César Martins, de Goiânia. Mais uma vez, irmãos, vou testificar essa obra para o canal Comunhão com Deus. Glória ao nome do eterno Deus. Em primeiro lugar, irmãos, quero dizer que a palavra de Deus fala em Êxodo: não dirás falsos testemunhos. Glória a Deus, irmãos, né? A palavra de Deus, ela tem um total, irmãos, cumprimento na vida do homem. E o homem, irmão, que prega a palavra, que testifica, ele é responsável pelas suas palavras. Ele dará conta, irmãos, de todas as palavras lançadas, pregadas pela vida ou para a edificação da morte. Glória a Deus, irmãos. Então, esta obra, ela aconteceu aqui em Goiânia, irmãos, em meados entre 2000 e 2001. Glória a Deus. Eu tenho uma tia por parte de pai que eu tenho muita comunhão com ela. Sinto muita alegria de estar com ela e muita gratidão. Gosto muito desta tia. E quando eu era criança, irmãos, né, eu tinha essa tia, né, com muito carinho, muitas lembranças, irmãos, eu tenho desta tia. E o tempo se passou, ela veio a conhecer o namorado, que veio se tornar noivo, e logo depois veio o casamento, irmãos. E na minha lembrança, irmãos, né, eu tinha por volta de 7 e 8 anos, quando esta tia minha se casou. Ela é a mais velha, irmãos, da parte de pai, irmã do meu pai. Então, das mulheres, ela é a mais velha. E ela vive até os dias de hoje, irmãos. Então, ela veio se casar, né, constituir família, e saiu de casa, irmãos, né? E eu, naquela meninice, né, criança, não compreendia isso, porque ela teve que ir embora, né, criança. E ela foi-se embora. E quando eu fui crescendo, irmãos, né, com idade de 10 para 11 anos, eu fui visitar ela. Então eu ia visitar ela nos finais de semana, né, uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Eu sempre estava lá na casa dela. Então, ela morava aqui, num lugar chamado Parque Atendeu. E, irmãos, ela veio se casar, seu marido se tornou um militar. Eles conseguiram ganhar uma casa no Parque Atendeu, um benefício na época dada pelo governador de Goiás. Então, irmãos, o tempo foi se passando, né? Eu fui crescendo e também chegou a minha vez, né? Me casei, tudo. E quando chegou, irmão, tudo estava correndo bem. Quando chegou o ano 2000, irmãos, né? Meu tio, ele era uma pessoa muito alegre, receptível, né? Na casa dele tinha muitas
amizades, né? Não era cristão, nem ele nem ela, irmãos, né? Então eles tinham por hábito de receber os amigos para fazer um churrasco, né? Para ouvir música. E ali varava a noite, irmão, ia até de madrugada. E eu tenho isso na minha lembrança, né? Porque eu também presenciava, estava presente nessas ocasiões. E por ele ser um policial, irmão, ele também tinha um convênio no clube, onde ele também fazia ali as festas, né? E levava a família, os convidados, né? Então era festa, irmão, era alegria. Mas a gente não entendia, irmão, não entendia eles qual seria o plano de Deus, né? E o adversário, irmãos, da nossa alma, né? Que não quer ver uma família unida, não quer ver a alegria, né, de uma família, ele tratou, irmão, de entrar, né, colocando ali uma concubina, irmãos, vamos dizer assim, né, para tentar estragar aquela família. Colocou uma pessoa ali para que o marido da minha tia deixasse ela. Então, em uma dessas festas, né, ali uma pessoa se engraçou do lado do esposo da minha tia. E não foi diferente, irmãos, né, da parte dele, que correspondeu àquele prato do adversário. E isso aconteceu, irmão, a ponto dele abandonar a família, os filhos, e se unir a esta mulher, a esta amante. E minha tia, irmãos, né, ela tem uma postura de uma mulher de Deus, irmãos, mesmo que na época ela não era uma serva de Deus, mas ela tinha e tem até os dias de hoje uma postura de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus. E ela aguentou, irmãos, o tranco, né? Quando viu que o marido ia deixar, ia abandonar, ela aguentou o tranco sozinha, irmãos. A humilhação, né? A falação dos vizinhos, né? Os amigos se afastaram e ela ficou ali, irmãos, sozinha, sem trabalho, para tomar conta de uma casa, dos filhos, né? É por isso, irmãos, que a representação de um pai, de uma casa, irmãos, vale muito, né? Porque os filhos, eles se espelham nos pais, irmãos, né? E quando essa parte, a parte de um ou de outro, ela está ausente, né? Traz, irmãos, né, uma angústia, uma tristeza, e a criança, irmãos, compromete até o seu próprio futuro, porque muitos não compreendem uma razão de uma separação, porque são crianças, mas o adversário, irmãos, que tem, né, que teve esse plano, que colocou ali, né, um dos seus instrumentos, né, um dos seus espíritos dentro daquela mulher para laçar o marido da minha tia. E ele conseguiu, irmãos, arrastando ele para fora de um lar estruturado, de uma casa e de um casamento que já havia 18 anos. E
não demorou muito, irmãos, para que a família ficasse sabendo que ele havia abandonado a minha tia. Então ela vinha os finais de semana para casa e eu ali, irmãos, já estava com os meus 26 anos, né? E ficava ali observando, né? Eu já tinha obedecido a Deus, eu já era batizado, né? Havia pouco tempo, aproximadamente 1 ano que eu havia batizado, né? Deus já havia feito a obra dos cadeirantes, Deus já havia feito uma obra de libertação na vida de uma filha minha. Então Deus já estava operando milagres na minha vida, irmãos, né? E os irmãos sabem que quando a gente serve a Deus, no início, irmãos, né, a fé parece que ela é mais forte, né? Parece que é inabalável, irmãos, quando a gente está servindo a Deus. A gente não vê obstáculo, não vê problema, né, para servir a Deus. É na chuva, é no sol, é no frio, é de a pé. Todos, irmãos, tiveram e têm, né, essa experiência com Deus. E com o passar dos anos, irmãos, o homem é o natural que ele pare um pouco, né? E comigo foi assim também, irmãos. E eu vendo ali a minha tia, aquele sofrimento, né, de ter um casamento acabado, né, destruído por um espírito maligno, né, que entrou ali no sentimento do marido, né, e deixou a esposa, irmãos, né, com os filhos, e foi viver com uma concubina. Glória a Deus, irmãos. E não se passou muito tempo, irmãos, passaram meses, né, aquele sofrimento, e Deus, irmãos, me deu novamente, né, uma missão. Eu coloquei no meu coração uma oração, irmãos, em favor daquela tia minha, né, que sempre que eu estava de joelhos, eu apresentava aquela tia minha e via, irmãos, o sofrimento, as lágrimas caindo. E um dia, irmãos, estava eu, né, na minha casa, num sábado, e Deus tocou no meu coração: vai lá na casa da sua tia anunciar a minha palavra, que eu vou fazer uma obra. Glória a Deus, irmãos, né? E ali estava eu, irmãos, sem a passagem de ônibus, né? Estava eu com pouco dinheiro e tinha apenas a passagem de ida. Então, irmãos, eu usei estratégia e fui servir a Deus. Coloquei ali o meu paletó, peguei a minha pasta e peguei o ônibus, irmãos, sentido Parque Ateneu. Fui ali do Garavelo para o Parque Ateneu. E chegando lá, irmãos, no Parque Ateneu, por volta de 1 hora, quase 2 horas, irmãos, né? Me deparei com minha tia na casa, sozinha, apenas com um filho, né? A menina estava passando o final de semana com o pai, e ele estava com o filho, o mais velho. E eu fiquei ali, irmãos, com ela, conversando, né? E ali Deus me deu, irmãos, a palavra do anunciamento, né? Por isso que a gente tem que anunciar o Evangelho. E eu fiz o convite para ela, se ela sentia de ir congregar, de buscar a palavra naquela noite. E ela respondeu que sim, né? Mesmo que ela não era serva de Deus ainda, mas ela respondeu que sim. E ali eu fiz o convite, que de lá eu iria levar ela
para a casa da minha avó, né? Minha avó paternal, que era a mãe dela, né? Para que ela se distraísse um pouco, né? Então eu ia fazer uma missão de ir congregar e de levar ela para a casa da minha avó e de depois voltar para minha casa. Então eu ia chegar em casa só no último horário do ônibus, né? Que ia acabar o culto, eu ia atravessar a cidade, né, para Vila Concórdia e depois voltar para o Garavelo. E eu fui nessa missão e nessa fé, irmãos. E certo é que ela aceitou o convite, né? Esperei ele dar o horário e em oração, irmãos, em jejum, ela se arrumou o filho e a gente partiu do Parque Ateneu até o Jardim Marilisa, irmãos, de a pé, que é ali próximo também. E quando chegou ali na congregação cristã do Jardim Marilisa, irmãos, né? Glória a Deus, né? Ela sentou ali do lado das irmãs e o meu primo sentou do meu lado, que era uma criança, e ali eu fiquei na comunhão, irmãos, da palavra, né? E observando ela, falei: Senhor, fala com minha tia. E Deus, irmãos, que ouve o clamor, que ouve a oração, Ele atendeu, irmãos, a minha oração e mandou a sua palavra, irmãos, no Salmo 121. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, irmãos. Eu nunca esqueço dessa palavra. Aleluias. Dia lamas, canta laúrias, alamaná, glórias. A palavra, irmãos, veio da seguinte forma: mulher, tu entraste hoje na minha casa, trazida pelo meu servo, e o teu choro tem durado dias, tem durado meses, mas está determinado que este choro vai chegar ao fim e a alegria vai vir ao amanhecer na sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Grande foi, irmãos, a virtude que eu senti no meu coração. Eu senti o poder de Deus, que Deus ia operar, e já estava operando através daquela palavra. Louvado seja Deus, irmãos. E o culto acabou, saímos da igreja e eu perguntei para ela, irmãos, se ela ouviu a palavra. E ela disse que sim, irmãos, né? Tinha ouvido a palavra. E ali eu falei: Deus vai fazer uma obra. E certo é, irmãos, que a guerra continuou, veio, né, em forma de ataques, né? Porque o adversário da nossa alma, irmão, ele quer destruir literalmente a família. Então o esposo já estava com a concubina, né? E ela estava só. Então alguém da família, né, deu a ideia para ela também se arrumar e arrumar outra pessoa e tocar a sua vida, irmãos. Glória a Deus. E ali eu vi uma resposta, irmãos, de uma mulher, de uma serva de Deus, que era mulher apenas de um homem. Glória a Deus, que se casou com ele virgem e que não iria arrumar outro homem. E ficou, irmãos, e aguentou e suportou sozinha. Se afastou ali dos falatórios, dos ataques,
que muitas das vezes veio da própria parentela, irmãos, né? Que às vezes por não ter sabedoria, por não ter uma comunhão com Deus, né, o adversário usa das bocas até da parentela. E não foi poucas vezes que falaram para ela arrumar outra pessoa, mas ela se manteve firme, irmãos, como uma mulher séria e digna. E ali, irmãos, né, eu segui para minha casa, né, fiz sua missão e fui seguir a vida, irmãos, né? Uma vez por mês eu ia visitar minha tia. E desses tempos, irmãos, se passou alguns meses, quase um ano, para que Deus fizesse aquela obra completa. Eu estava na casa da minha avó, no final de semana, visitando a minha avó. E ali, irmãos, a outra tia minha, que é a irmã dela, o telefone toca, e aí essa tia minha atendeu, irmãos, né? E ali houve um princípio de desentendimento, uma discussão, né? Me deixe em paz, para de me ligar, me esquece, uma coisa nesse sentido, né? E ali eu fiquei ali observando, perguntei o que foi, o que estava acontecendo. Aí essa tia minha, irmãos, né, que ela não é serva de Deus até os dias de hoje, Deus tomou ela. Ela falou, fala com essa mulher aqui. Aí eu peguei o telefone, irmãos, aí eu tive a surpresa, né? Me deparei com o próprio adversário no telefone. E ali eu me apresentei, né? Falei, pois não. Falei, eu sou a esposa, né? E falou o nome do meu tio. Falou, eu sou a esposa dele. Eu falei, o quê? Que eu saiba, a esposa dele é minha tia. Eu não te conheço. Não está tendo uma inversão de papel aí não, porque a aliança está no dedo dela. Eles são casados, têm 18 anos. Você é uma intrusa. E ali, irmãos, ela falou algumas coisas, né, referente à minha tia, tomada por um espírito maligno, né, e disse que ela sim que era esposa. E certo irmãos, que eu não me debati muito com o adversário, né? Eu falei, olha, a gente foi na igreja e Deus falou a palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E ali eu falei, toda lágrima derramada pela minha tia, por sua causa, você foi intrusa para destruir um casamento de 18 anos. Você vai pagar um preço muito caro. E ali ela deu uma gargalhada, irmãos, muito alta, né, no telefone, e me perguntou se eu era crente. E eu disse que sim, irmãos, sim. E disse, sim, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. E ali ela deu outra gargalhada, irmãos. E você acha que essas palavras me convencem? Aí eu disse, irmãos, falei, olha, faz um desafio. Daqui tantos meses ele está de volta com minha tia. Glória a Deus, irmãos. Daqui tantos meses ele vai voltar. Ela falou, olha, se isso acontecer, eu mando um recado para esse Deus seu. Eu faço um desafio. Isso não vai acontecer. Eu falei, eu aceito o desafio. Vamos ver quem vai vencer então. Se é o Deus que eu sirvo ou se é o Deus que você serve.
Glória a Deus, irmãos. Então ali foi feito um desafio, irmãos. Glória a Deus, né? E fiquei na comunhão, né? Guardei aquilo comigo e se passou os dias, né? Se passou os dias, eu fiquei na comunhão, irmãos, né? E o tempo, irmãos, ele é o Senhor de todas as coisas, né? É Deus que está no comando do tempo, é Deus que controla as nossas vidas, né? Não cai uma folha, irmãos, de uma árvore, se assim não for da vontade de Deus. E ali, irmãos, né, com o passar do tempo, né, ele começou a ir visitar ela, ver como que ela estava. E ali ela, todo jeito que você está vendo, né? Então ele começou a observar, irmãos, né, que ele tinha perdido um banquete para desfrutar um prato do diabo, né? E o prato do diabo é assim, irmãos, né? Ele logo acaba, né? Ele é todo enfeitado, decorado, mas ele logo acaba, irmãos. E ali, irmãos, ele veio, né, e conversou com ela, né, e pediu, irmãos, uma nova chance, né, se ele poderia voltar para casa novamente, né, com a família, cuidar da família. E ela, irmãos, né, como uma mulher sábia, que sabe edificar a casa, aceitou, irmãos, o esposo de volta. Glória a Deus, irmãos, né? E aí, irmãos, né, tudo veio se normalizar. E ali ele trouxe a mensagem para mim, irmãos, né, que ela mandou dizer que o meu Deus havia vencido. Glória a Deus. Que logo, irmãos, posteriormente, não seria só o meu Deus, mas ele ia tornar-se o nosso Deus. Glória a Deus. E ali, irmãos, foi se passar o tempo, né? E o adversário, irmãos, né, por algumas palavras lançadas por aquela mulher, né, que disse que não ia ficar daquela forma. E realmente, irmãos, né, o tempo se passou, né, e o adversário que lutou, irmãos, para tentar destruir essa família e não havia conseguido da primeira vez, né? Então ele não desistiu, irmãos, como ele não desiste de combater, né, a família, de combater aqueles que servem a Deus, de combater aqueles que dão glória, aleluia, que são sinceros na presença de Deus, irmãos, né? O adversário, ele combate, né? E se você tem passado por lutas, né, por combates, glorifica o teu Deus, né? Porque a vitória, ela está a caminho. Glória a Deus. E ali, queridos irmãos, né, se passou novamente o tempo. E o adversário, irmãos, né, tratou de fazer um laço de morte. Glória a Deus. Para aquela família, irmãos, ali que estava juntas novamente, irmãos, né, alegre, mas que ainda não havia tido um encontro com Deus, irmãos, né? E o adversário, irmãos, queria ali, de alguma forma, né, destruir, né? O plano do adversário agora não era mais colocar uma concubina, né, para destruir o casamento. Agora o plano do adversário, irmãos, era um plano de morte, né? Era um plano de destruição.
É por isso que a palavra fala, irmãos, que ele veio, senão, para roubar, matar e destruir. Ele já havia roubado o casamento, já havia tentado destruir, mas ele não havia conseguido obter êxito, sucesso, irmãos, da primeira tentativa. E na segunda, irmãos, ele veio cumprir, o seu plano, que era matar. E ali, irmãos, ele fez, uma armadilha, um laço para executar o seu plano, E com o passar dos tempos, irmão, dos dias, houve ali um desentendimento, entre o vizinho e o esposo da minha tia, por alguma coisa relacionada à minha prima, que era filha da minha tia. Então, assim, alguma coisa, nessa área, irmãos, o adversário usou daquele vizinho para falar alguma coisa, para fazer uma piada. E isso incomodou, irmãos, minha prima, que também era uma criança, adolescente, e ele tirou um sarro com aquele homem, E, irmãos, ele seguiu ela, e foi até a porta da casa dela para tirar satisfação, irmãos, E os irmãos sabem, que os militares, eles têm hábito, de ter armas em casa. Então ali o laço estava armado, irmãos, Houve ali um desentendimento, uma breve discussão, um falou uma coisa, outro falou outra. Certo, irmãos, que o adversário usou daquele homem, sanguinário, entrou naquele homem e desferiu contra a família ali, tiros, que veio alvejar, minha tia, veio alvejar o marido, veio alvejar o filho, Então não alvejou minha prima, que viu a bala passando, raspando a sua cabeça, irmãos, E também o cunhado, irmãos, Então 5 pessoas da família. Satanás, irmãos, tocou em 3. Glória ao nome do Senhor. Então houve ali uma chacina, irmãos, Ele atirou em 3 para matar. E ali houve, o telefone toca, E a pessoa atende o telefone e falou: corre para o hospital. Sua tia tomou um tiro, o esposo e o filho. Glória a Deus, irmãos. Ali foi grande a aflição, que eu tive. E corremos para o hospital. E louvado seja Deus, irmãos, que os tiros que foram disparados, não acertou nenhum órgão, a ponto de tirar a vida. Glória a Deus, E houve ali, teve que ficar de recuperação na casa da minha avó, irmãos. E eu ia ali, estava presente ali com eles já, o ano de 2002, irmãos, de 2001 para 2002. E ali eles tiveram altas do hospital e foram se recuperar ali, até vender a casa do Parque Ateneu, que teve que colocar à venda. E é ali aquele espírito de vingança, irmãos, estava rondando o marido da minha tia, que ele queria se vingar de qualquer forma, Então, quando ele se recuperar daquela lesão, ele iria se vingar, ele iria pessoalmente se vingar. E ali Deus foi me dando, irmãos, alguma palavra, colocando ali algum louvor para ele ouvir, e ele ouvindo o louvor, ouvindo a palavra, irmãos,
E Deus sempre me dava uma palavra de Deus, irmãos, para ele, para que o Senhor viesse a confortar, né? E o que aconteceu depois, irmãos, que eu conheci, né? Um, um, um cabo, né? Também da Polícia Militar, e levei ele até ali para conversar com ele. E grande foi a obra que Deus fez, irmãos, né? Porque saiu dali, né, daquela recuperação, e foi direto, irmãos, para a igreja. Glória a Deus. A família inteira, irmãos, foi para os pés do Senhor, né? Não foi para a congregação cristã no Brasil, né? Eles obedeceram a Deus na época, na luz para os povos, irmãos, né? Mas louvado seja Deus, irmãos, que eles tiveram um encontro com Deus também ali naquela denominação, né? Deus ali arrancou aquele espírito, irmão, de vingança, né? E converteu o coração dele, quebrantou o coração. E ali, irmãos, ele abandonou as amizades, os amigos, né? As músicas mundanas, e se tornou um novo homem, irmãos. Glória a Deus. E até os dias de hoje, irmãos, essa família serve a Deus. Então, irmãos, o adversário, ele tinha determinado morte, mas o Senhor, irmãos, havia determinado vida. Glória a Deus, irmãos. E o Senhor fez esta obra gloriosa na vida da minha parentela, da minha tia, irmãos, né? Através, irmãos, né, de uma missão, através de uma palavra, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou o caminho, irmãos, a história de uma família. E o Senhor usa desses modos, desses meios, irmãos, né? Usa na congregação, usa na luz para os povos, usa na assembleia, usa aonde Ele quiser, irmãos, né? Porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono das ovelhas, né? Convém que as ovelhas estejam em outros aprisco, mas também convém, irmãos, que o pastor, que é o pastor das ovelhas, traga as suas ovelhas para o seu aprisco, irmãos. Pois chegará o dia, irmãos, que o pastor chamará as suas ovelhas pelo seu nome e falará com elas, irmãos. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o reino da glória. Glória a Deus, irmãos. Então eu agradeço a Deus e testifico esta obra que Deus fez na vida da minha tia, na vida da sua família, irmãos, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Toda honra, toda glória, irmão, toda majestade é para Jesus. O homem não é nada, irmãos. Que esta obra venha edificar a sua casa, a sua família. Aonde chegar esta palavra, creia que Jesus, Ele muda a vida. Ele muda o curso da vida. E a sua palavra, ela cumpre, irmãos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus seja louvado.